Oi, pessoal, meu nome é Juliane e hoje eu vou falar um pouco sobre a interpretação dos gráficos, que é um dos assuntos que mais está presente nas questões da disciplina de matemática na prova do Enem. E eu quero começar essa aula falando que os gráficos eles estão presentes em questões de diversas disciplinas, não só de matemática, né? Está presente nas disciplinas, como por exemplo nas disciplinas de história, geografia, química, física, é tudo dependendo qual que é o objetivo da questão, certo? E ainda, nas questões do Enem, muitas vezes as respostas de um exercício que contém um gráfico, ela nem sempre está naquele gráfico, ela pode estar também no enunciado. Então, é muito importante que vocês façam a leitura daquele enunciado de forma clara, para daí então poder interligar os dados que estão no enunciado com os dados que estão no gráfico de forma correta, né? E também encontrar uma possível resposta no próprio enunciado, certo? Dando sequência, eu quero falar um pouquinho sobre os 3 tipos de gráficos que vocês mais vão encontrar nas questões, né? O primeiro deles seria o gráfico de barra. Ele é muito utilizado para representar os dados que estão em alguma tabela e ele facilita também a compreensão e a comparação desses dados, certo? E as barras também, elas podem estar tanto na horizontal quanto na vertical. Esse nosso primeiro gráfico aqui, a gente tem que as barras, elas estão na vertical, né? Onde no eixo X a gente tem representando os dias da semana e no eixo Y a gente tem a temperatura máxima que pode ser registrada, né? Isso seria um tipo de gráfico de barra e também a gente tem esse daqui, onde as barras elas estão na horizontal, né? Aí aqui eu chamo a atenção para os eixos tanto Y quanto X, ó. Que daí no caso a variável qualitativa ela foi agora para o eixo Y e a quantitativa ela foi para o eixo X. Então é muito importante vocês verificarem o que cada eixo está representando naquele gráfico, para daí então fazer a análise de forma correta e não se confundir e também poder errar a resposta, certo? Outro tipo de gráfico seria o de linhas, que a gente também chama como gráfico de segmentos. E ele é muito utilizado para representar a evolução de valores de alguma variável de acordo com o decorrer do tempo, certo? E ele facilita muito a análise do crescimento ou decrescimento daquele fator que está sendo analisado, né? Nesse caso aqui, o caso desse gráfico aqui, está sendo analisado as vendas, né, em um determinado ano. Aí no eixo X a gente tem os meses e no eixo Y a gente tem o valor das vendas. E aí com o tipo de gráficos sendo de linhas, a gente consegue ver aqui, ó, o crescimento das vendas e aqui tem o decrescimento, aqui o crescimento de novo e o decrescimento, e assim por diante. Por último, eu tenho o gráfico de setores, né, que a gente também conhece como sendo o gráfico de pizzas. E esse tipo de gráfico, ele é utilizado para reunir os valores a partir de um todo, usando o conceito de proporcionalidade. Ele sempre vai estar nesse formato aqui, né, que daí seria o de pizza. Os setores seria cada partezinha dessas aqui, que elas sempre, geralmente, né, elas sempre vão estar representadas com uma cor diferente. E o que cada setor significa, né, tá aqui, ó, na legenda. Sempre vai ter essa legenda aqui do lado, porque no gráfico em si, geralmente tá a porcentagem que esse setor aqui ele representa, certo? Isso lembrando sempre que é de acordo com o todo. E aí, então, eu quero falar também um pouquinho sobre os elementos básicos de um gráfico, que são o título, o subtítulo e a fonte. Esses elementos, eles sempre vão estar em qualquer tipo de gráfico que vocês estão analisando. O título, ele vai indicar qual o assunto do gráfico em questão. Aí, como exemplo, eu coloquei números de homicídios em São Paulo no ano de 2016.
O subtítulo é um elemento que aprofunda o que será tratado no gráfico em questão, né? E ele geralmente ele também pode explicar alguma variável. E aí, como exemplo, eu coloquei mais da metade dos crimes foram cometidos por homens. E a fonte, ela identifica a instituição responsável pelos dados apresentados no gráfico. Aí, no exemplo aqui, seria a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Esses três elementos, eles sempre vão estar presentes com o gráfico, independente do tipo de gráfico que vocês estão analisando, certo? Aí agora, então, a gente vai resolver algumas questões, né, que foram retiradas de provas antigas do Enem, onde a primeira questão, ela foi retirada do Enem de 2014, e ela diz o seguinte: o gráfico apresenta taxas de desemprego durante o ano de 2011 e o primeiro semestre de 2012, na região metropolitana de São Paulo. A taxa de desemprego total é a soma das taxas de desemprego aberto e oculto. Suponha que a taxa de desemprego oculto do mês de dezembro de 2012 tenha sido a metade da mesma taxa em junho de 2012 e que a taxa de desemprego total em dezembro de 2012 seja igual a essa taxa em dezembro de 2011. Nesse caso, a taxa de desemprego aberto de dezembro de 2012 teria sido em termos percentuais de. Aí a gente tem essas opções aqui, né? Todas elas sempre se tratando em percentual. E então, analisando o gráfico primeiro, né? A gente tem a presença de dois tipos de gráficos nessa questão, né? Sendo o de barras, que representa o desemprego no ano de 2012, né? No primeiro semestre, e o gráfico de linhas, que representa o desemprego no ano de 2011, certo? Aí, então, analisando o gráfico de barras, a gente tem que essas partes mais escurinhas aqui, elas representam o desemprego aberto no ano de 2012, e essa parte branquinha aqui, ela representa o desemprego oculto nesse mesmo ano, certo? E então, de acordo com esse gráfico aqui e essas informações aqui, a gente sabe que o desemprego total, que eu vou representar dessa forma, ele vai ser igual ao desemprego aberto mais o desemprego oculto, né? E então a gente quer descobrir quanto que era a taxa de desemprego aberto em dezembro de 2012. Com as informações que a gente tem, a gente sabe que o desemprego nesse mês, ele foi a metade dessa taxa no mês de junho, sendo que no mês de junho essa taxa era de 2,2, então no mês de dezembro o desemprego oculto ele vai ser igual a 1,1. Isso sempre pensando em porcento, né? Mais. Aí, então, aqui o desemprego aberto é o que a gente quer descobrir, né? E também com essas informações aqui, a gente sabe que o desemprego total no mês de dezembro de 2012, ele é igual a essa taxa no mês de dezembro de 2011, né? Que é igual a 9%. Então, a gente tem que o 9% vai ser igual ao desemprego aberto mais 1,1. E então, a gente vai isolar esse termo aqui e vai encontrar qual que é a taxa que é pedida na questão, né? Então, a gente tem 9, o 1,1 está somando aqui, ele passa subtraindo, então fica menos 1,1 igual ao desemprego aberto, certo? 9 menos 1,1 fica 7,9 igual ao desemprego aberto, que seria a taxa que a gente procura. E a nossa alternativa correta seria a E. Dando continuidade, agora a outra questão ela foi retirada do Enem de 2015 e ela diz o seguinte: o polímero de PET é um dos plásticos mais reciclados em todo o mundo devido à sua extensa gama de aplicações, entre elas fibras têxteis, tapetes, embalagens, filmes e cordas. Os gráficos mostram o destino do PET reciclado no Brasil, sendo que no ano de 2010 o total de PET reciclado foi de 282 quilotoneladas. De acordo com os gráficos, a quantidade de embalagens PET recicladas destinadas à produção de tecidos e malhas
em quilotoneladas é mais aproximada de... Aí a gente tem essas opções aqui, né? E aí, então, agora analisando, né, esses gráficos, ambos são de setores, né? A gente tem que se lembrar que sempre os dados, eles são distribuídos pensando no todo, né? Como sendo parte de um todo. E a gente está interessado em saber a quantidade de embalagens de PET recicladas destinadas à produção de tecidos e malhas, né? Esse nosso dado, ele estaria aqui, né, nessa parte desse segundo gráfico. Só que a gente tem que se lembrar que esse segundo gráfico, ele é referente aos usos finais têxteis, ou seja, a gente tem que olhar para essa porcentagem aqui e para essa daqui, né, que aqui representa 100%, desse 37,8% aqui, que representa os usos finais dos PET reciclados, né? Então, a gente sabe que a quantidade de PETs que a gente quer encontrar, né? Ela vai ser 30% de 37,8% de 282 quilotoneladas, né? Que é o total de PETs reciclados. E então, né, a gente tem o seguinte, a gente quer encontrar 30%, né, de 37,8% de 282 quilotoneladas, né? Quando a gente quer calcular a porcentagem de algo, a gente acaba usando a operação de multiplicação, né? Então, reescrevendo esse 30%, né, a gente tem que ele é 30 sobre 100, vezes 37,8% é 37,8 sobre 100 também, né? Ó, eu tô calculando 30% de 37,8% de 282, certo? E então, agora a gente vai resolver essas continhas aqui, né? Nessa primeira fração aqui, a gente sabe que 30 sobre 100 é igual a 3 sobre 10, né? Simplificando. E fazendo a multiplicação dos numeradores aqui, né? A gente tem o resultado de 113,4, né? Fazendo a multiplicação dos denominadores, a gente tem que isso é igual a 1000, certo? Vezes 282. Aí, então, agora a gente faz 113,4 vezes 282, que vai ser igual a 31.978,8, isso tudo sobre 1000. Certo? E isso tudo vai ser igual a aproximadamente, né, 31,9, né? Ou se não, aí então a gente tem que ver qual que seria a resposta correta daqui que chega aproximadamente a esse valor, né? Que a gente quer a mais aproximada. Que então, analisando, seria a nossa alternativa C, que é 32%, certo? E então, por último, a gente tem essa questão aqui, que foi retirada do Enem de 2019, e ela diz o seguinte: a taxa de urbanização de um município é dada pela razão entre a população urbana e a população total do município, isto é, a soma das populações rural e urbana. Os gráficos apresentam, respectivamente, a população urbana e a população rural de 5 municípios, né, de uma mesma região estadual. Em reunião entre o governo do estado e os prefeitos desses municípios, ficou acordado que o município com maior taxa de urbanização receberá um investimento extra na infraestrutura. Segundo o acordo, qual município receberá o investimento extra? Então, a gente tem essas 5 opções aqui, né, como resposta. Aí, então, analisando os dois gráficos, né, a gente tem o primeiro representando a população urbana e o segundo representando a população rural nessas 5 cidades, ou 5 municípios, né, onde no eixo X
dos dois gráficos a gente tem as cidades, e no eixo Y a gente tem a população. E a gente sabe que a taxa da urbanização, que eu vou escrever assim, ela é igual à população urbana, né? Sobre a população urbana mais a população rural, certo? Então, para a gente ver qual desses municípios que vai receber um investimento extra, a gente vai ter que fazer esse cálculo para cada um, certo? Aí, então, vamos calcular a taxa de urbanização do primeiro município, né? Então, a gente tem que, vai ser a taxa, né? Ela vai ser igual a 8.000, que seria a população urbana desse município, sobre 8.000 mais 4.000, né? Que é a população urbana mais a população rural. E isso daqui a gente tem que é igual a 8.000 sobre 12.000. Aí, fazendo essa divisão, a gente vai ter mais ou menos o valor aproximado de 0,67, certo? E vocês vão ter que fazer isso com todos esses municípios aqui, ó. Dos outros 4 municípios, vocês vão ter que fazer exatamente o mesmo esquema, ó. O segundo município, vocês vão ter que fazer 10.000 sobre 10.000 mais 8.000, vocês vão encontrar a taxa de urbanização. O terceiro município, a mesma coisa, vai ser 11.000 sobre 11.000 mais 5.000. O quarto município, 18.000 sobre 18.000 mais 10.000. E o quinto município vai ser 17.000 sobre 17.000 mais 12.000. E fazendo essas continhas, vocês vão encontrar a taxa de urbanização de todos os municípios. E aí, né, depois de efetuar todos os cálculos, vocês vão encontrar que a taxa de urbanização do terceiro município, ela vai ser igual a aproximadamente 0,69, e ela vai acabar sendo a mais alta. Então, a nossa resposta certa, ela é a nossa letra C, certo? Então, para a aula de hoje seria isso. Eu espero ter ajudado vocês e até uma próxima. Muito obrigada!